Quer trabalhar apenas 4 horas por semana e virar rico? Vem comigo. Bem-vindo à Vida Feita em Palavras. Aqui você encontrará as palavras que farão sua vida melhor e com mais sentido. E no vídeo de hoje nós vamos analisar o livro Trabalhe 4 horas por semana, do Timothy Ferriss. Quando você está numa livraria, você vai ver e fala assim, tem chance de o livro ser bom ou o livro ser ruim. Se for bom, eu vou trabalhar 4 horas por semana e vou virar rico. Né? Por um preço de um livro, se for enganação, ainda é barato. O custo. Quantas coisas mais inúteis você já gastou mais do que o preço desse livro? E então, só por esse título, eu acho que ele já merece certo reconhecimento. Agora, o ponto principal é, funciona? E aí a gente tem que pôr em categorias. Eu particularmente não gosto muito de fórmulas mágicas. Faça isso que você vai ter tal resultado. Porque cada ser humano é único, cada um tem uma velocidade de aprendizado, de motivação. E então, assim, tem muito marketing por trás do livro. Porém, tem muitos métodos e muitas análises e sugestões que eu achei sensacional. Ele fala, se torne rico. E aí depende o que você define como rico. Porque o método dele, que se baseia em 4 etapas, definir, eliminar, automatizar e liberdade. Começa com o definir. Como ele diz aqui, definir qual é a vida que você deseja viver. Como seria uma vida ideal para você? Então, tudo que você vai ter que fazer, todo o seu planejamento e todas as outras etapas, eles partem desse início. Qual é a vida que você quer ter? E ele critica muito essa visão de antigamente de, não, eu tenho que trabalhar, acumular um monte de dinheiro para eu me aposentar. A gente nem sabe como a gente vai estar, quando a gente vai se aposentar, se a gente vai conseguir se aposentar. Então, ter isso como meta de vida é muito pouco. Então, ele fala que a meta do livro, dessa metodologia, não é você acumular dinheiro no banco, porém conseguir criar os recursos para que você possa atingir os objetivos que você propôs para você mesmo. E a gente vai estar vendo em algumas estratégias que ele propõe aqui. E aí, para isso, ele define 3 pilares. Ter, ser e fazer. Ter seria, quais são as coisas materiais que eu quero ter? Um carro, uma casa, um computador, algo que você quer ter e possuindo aquilo você vai ser feliz. O segundo seria ser. Quais são as coisas que você quer ser? Eu quero ser pai, eu quero ser fluente em um idioma, eu quero ser o diretor de uma empresa, eu quero ser um empreendedor, eu quero ser um astronauta, eu quero ser... né? Então esse é o segundo pilar. E o terceiro é o de fazer. Eu quero viajar para tal lugar, eu quero pular de bungee jump, eu quero viajar de balão, que são experiências. Então, tendo esses 3 em mente, você vai anotar, tá bom. Pensando, ele fala numa janela acho que de 6 meses ou 1 ano. O que eu quero ser, ter e fazer num prazo de 1 ano? E aí você vai anotando. Primeira coisa, do ser você transforma em fazer, tá? Eu quero ser fluente em inglês. Tá bom, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aula, eu tenho que estudar todo dia, eu tenho que fazer isso, tal. Então, com isso, você tem 3 colunas com atos, com atitudes que você pode fazer para conseguir seus sonhos. E aí, uma outra coisa que ele comenta é de você ver o preço. Então, tá bom, eu quero um carro. O carro está custando 80 mil reais. Eu quero fazer tal viagem, vai custar mais 10 mil. E aí você vai somar tudo isso, e aí eu não vou entrar muito em detalhe, mas ele coloca de uma forma, tá bom, então olhando o preço e o custo de tudo isso, quanto que eu teria que ganhar por mês? E ele fala que quando você faz esse exercício, você percebe que, na verdade, os seus sonhos não são tão caros quanto você imagina. E que muitas vezes a gente usa isso como desculpa, não, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer isso, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer tal coisa. E que muitas vezes isso é uma desculpa pra gente não correr atrás para realmente realizar aquilo, porque requer trabalho. E isso eu acho que é até uma forma, uma visão minha, de você realmente ver se aquilo que você quer realmente é o que você quer. Porque você fala assim, nossa, eu queria muito ter uma Ferrari. Quanto custa? Custa $1 milhão.
ou 6 milhões de reais. Eu não queria realmente, ou eu não estou disposto a querer trabalhar ou fazer todos os esforços para ganhar todo esse dinheiro para no final ter uma Ferrari. Será que isso vai me trazer a alegria que eu espero? Então eu acho que é muito legal essa metodologia que realmente te traz para o chão, realmente pensar nas coisas. Ok, o que realmente me faria feliz? E aí também dessa forma você não está mais trabalhando para ganhar X quantidades de dinheiro. Você está trabalhando para realizar um sonho da sua vida. Então isso daí é muito mais poderoso do que simplesmente a sua rotina. E depois ele vai para eliminação. Então seria muito mais você, hoje em dia, provavelmente quando você viu o tema desse vídeo, você falou assim, nossa, eu trabalho 40, 50 horas por semana e eu não consigo dar conta de tudo que eu tenho. E aí ele fala, porque a maioria das coisas que você está fazendo, provavelmente ou você poderia eliminar, ou você poderia automatizar para que seja feita de uma forma melhor. Então, do eliminação, ele dá muitas dicas de como você aumentar a sua eficiência. E é um exemplo bobo que ele fala, é um exemplo meio datado, mas ele fala que assim, ele e os colegas dele de vendas tinham que ligar para os clientes para conseguir falar com os presidentes da empresa. E muitas vezes a ligação parava na secretária e ela nunca passava. E aí o que ele começou a fazer? Ele percebeu que antes das 8 ou antes das 9, as secretárias ainda não tinham chego, e depois das 6 elas também tinham ido embora. Então se ele ligasse das 8 às 9 da manhã, ou das 6 às 7 da noite, ele conseguiria falar direto com o presidente ou vice-presidente. Então, e aí é um exemplo que ele dá de como ele, trabalhando 2 horas por dia, em comparação com todos os outros que trabalhavam 8 ou 10 horas por dia, conseguia mais clientes. Então não é o tempo que você trabalha, mas qual é o uso que você faz desse tempo e como você pode fazer para aproveitar ele melhor. Um outro princípio que ele traz no livro que foi muito importante para mim na minha carreira é a lei de Pareto, ou também é chamada às vezes como lei de Price, onde 80% do seu resultado vem de 20% das suas atitudes. A grande maioria das coisas são regidas por 20% dos causadores, vamos colocar dessa forma. E aí tem eu vou ler um trecho até dos Regras para a Vida, do Peterson, que aqui ele explica em mais detalhes, que ele fala, uma pequena proporção de músicos produz quase todas as músicas comerciais gravadas. Um número pequeno de autores vende quase todos os livros. E isso não se aplica só nesse meio. Aí ele coloca sobre a distribuição de riqueza. 20% das pessoas têm 80% dos recursos. Mas também a população das cidades. 20% das cidades têm 80% da população. Massa dos corpos celestes. A frequência de palavras em um idioma. Então, 90% da comunicação ocorre usando-se apenas 500 palavras. E esses são apenas alguns exemplos que eu queria trazer aqui para mostrar que não é uma opinião, uma forma de ver. Não, é um princípio que, em geral, pouca parte do seu tempo resulta em grande parte do seu resultado, e grande parte do seu tempo vai ser distribuído em pequenos resultados que talvez não contribuam tanto pro agregado. Então, se você tem um monte de clientes, provavelmente poucos desses clientes são os que realmente trazem bastante faturamento. E então, se você consegue uma forma de automatizar aqueles lá que não trazem, te libera tempo para focar melhor e trazer até mais dinheiro ou servir os clientes grandes melhor. Uma situação que ele sugere evitar também é reuniões. Tem até um meme interessante que fala assim, não me liga, no meu trabalho ou eu estou em reunião, ou estou fazendo apresentação ou relatório. E meio que assim, muitas reuniões acabam sendo para discussão, tem aquelas discussões eternas que não tem uma ação para ser tomada depois. Então todo mundo discute sobre o tema e aí terminou, o que resolveu? Muitas vezes nada. Então tentar colocar de alguma forma, aí isso eu não lembro realmente se ele fala no livro, mas pelo menos o que eu faço é de colocar, estou marcando essa reunião para decidir os tópicos A, B e C, com o objetivo de chegar a uma conclusão em relação a isso, para tomar a determinada ação. Então, dessa forma, as pessoas envolvidas sabem do que se trata e conseguem avaliar, tá bom, então para mim não é relevante, eu não vou entrar na reunião,
ou alguém pode perguntar alguma coisa antes, ou alguém pode resolver até o problema antes. Não precisa dessa discussão, tá aqui, dessa forma já foi decidida. Então, ele sugere bastante evitar reuniões, até falar, assim, uma coisa que eu não gosto muito do livro, é que ele fala assim, como você deve agir, né? Ele fala assim, não, você não quer participar de reunião, fala que você está sem tempo. Calma, você nem sabe se eu estou com tempo ou não, né? Ele fala, eu não gosto de falar, né? Não estou com tempo. Porque senão ninguém tem tempo nunca, porque sempre tem alguma coisa que você quer fazer. E, lógico, avaliar a sua situação. Se é um cliente pedindo uma reunião, aí também, você tem um monte de clientes. Lembra da lei do Pareto? Será que vale a pena? Ou será que nesse daí é mais eficiente tratar por e-mail? Ou talvez ter uma pessoa no meu time responsável por todos esses clientes e eu fico responsável por alguns. Aí pensando se você tem a sua empresa, vou deixar algumas pessoas no meu time de vendas cuidando de uns, eu cuido dos mais importantes. Ou talvez automatizo o processo de compra, ou depende aí do seu negócio, para todos os novos clientes, e eu foco nos mais importantes. Agora, indo rapidinho na parte de automação, ele fala assim, se você está delegando algo para alguém porque você não vê valor naquilo ser feito, não delegue, elimine. Então, por isso que a automação vem depois da eliminação. Você pega tudo que tem que ser feito, né, no seu dia, aí eu falo de exemplos mais profissionais, mas para a sua vida pessoal se aplica da mesma forma, e você pensa, tá bom, tem que ser feito, vai adicionar valor, pensando no que eu defini como objetivo? Tá bom, então tem que fazer. Agora, disso tudo que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer de uma forma automática? Às vezes é fazer um Excel que tudo isso seja já calculado, às vezes seria fazer uma programação, às vezes seria contratar, você terceiriza. Então, até na parte de automatização, ele fala muito de assistente virtual. Não sei, para mim, tanto no Brasil quanto trabalhando aqui na Europa, é muito fora da minha realidade. Então, eu achei meio estranho até. Ele fala que ele delega até coisas pessoais, como mandar tipo, um cartão com flores para a esposa dele. Eu achei um pouco estranho. Mas ele fala que muitas vezes eles conseguem fazer o trabalho mais manual, de fazer todas as análises. Eu tenho que contratar alguém. Então, tá bom, você fala o perfil que você quer para assistente virtual, que normalmente, e até o escritor é americano, e muitas vezes eles terceirizam para países como Taiwan, Indonésia, que a mão de obra é muito mais barato, então esses assistentes virtuais ficariam muito mais em conta. Então você automatiza, fica mais barato, e eles cuidam das coisas que têm que ser feitas, mas que não requerem exatamente você. Primeiro, o que eu posso eliminar? E dentro do que eu não posso eliminar, o que eu tenho realmente pessoalmente que estar lá, ou o que outra pessoa pode estar fazendo. Entendeu? Por exemplo, eu estou gravando o vídeo, eu faço a edição, depois eu coloco no YouTube, mas eu tenho o meu outro trabalho, então a frequência de vídeos não é tão grande, então eu consigo fazer isso. Agora, se esse vira o meu trabalho e eu tenho que colocar vídeos com mais frequência, tenho que ler mais, tenho que me informar mais, talvez todo esse tempo que, como eu não tenho muita habilidade, vai tomar para eu fazer a edição, talvez eu consiga pagar um pouco e pegar alguém que é super bom nisso e essa pessoa faz. Não precisa ser eu. Eu poderia focar no conteúdo. Mas esse é só um exemplo. O último seria liberdade. Antes de eu entrar, eu queria comentar. No livro ele dá muitos exemplos para quem trabalha numa empresa. Então aí o objetivo seria você diminuir a quantidade de trabalho que você poderia ter, sendo eficiente, mostrando que você consegue entregar bastante. E aí tentar trabalhar remotamente. Quando esse livro foi escrito ainda não tinha o impacto da pandemia, hoje é muito mais fácil. Ou se você tem o seu negócio, né, seu empreendimento, de deixar tudo estruturado para que todas as decisões já estejam rearranjadas. E até ele comenta que ele responde e-mail uma vez por semana numa janela de 2 horas. E tudo funcionou. A primeira vez que ele fez isso, ele ficou super preocupado, aí nada vai dar certo. Teve alguns impactos, mas que ele conseguiu remediar e ele percebeu que a empresa dele conseguia seguir sem ele. Então, tudo isso são formas para você conseguir atingir a liberdade. Que logo, como eu comentei no começo do vídeo, 4 horas por semana e ser rico. É isso, é você conseguir o que você almeja. E essa liberdade de tempo não é a liberdade pela liberdade. É baseado no que você quer atingir. Então, agora que você tem esse tempo, você consegue aproveitar e fazer tudo aquilo que você sempre sonhou.
Então agora você não é que você precisa vadiar, mas agora você vai fazer aquelas coisas que você sempre quis fazer, sem ter a pressão de, eu preciso fazer isso porque eu preciso ganhar dinheiro e depois só quando eu trabalhar todo esse tempo eu vou ter o final de semana para curtir. Mas minha conclusão sobre o livro: é um livro com muito marketing e fórmulas mágicas? É. Mas é um livro que eu acho que vale a pena? Sim. Porque ele traz, como eu comentei ao longo do vídeo, esses são apenas alguns exemplos de vários métodos, então ele fala como você deve fazer. Muitas vezes ele comenta os princípios e foca também muito nos métodos. Então pode ser que esses métodos você aprenda muito com isso. Talvez você não consiga ter essa vida, assim, eu não acho, né, que é atingível essa vida de trabalhar 4 horas por semana, eu particularmente. Mas eu acho que com tudo isso que ele propõe no livro, no mínimo você vai trabalhar para identificar o que realmente faz feliz, muito bom, como você conseguiria ser mais eficiente, ou eliminando coisas que não agregam, como automatizando coisas que não realmente precisam de você lá, e focar na liberdade, tá? Porque muitas vezes a gente sonha, nossa, eu queria viver viajando. Tá, mas talvez se você tivesse todo o dinheiro do mundo e vivesse viajando, ia chegar um momento que você ia falar, tá, mas e aí essa vida? E poderia virar muito vazia. Então eu acho que nesse sentido traz muito conhecimento, mas tem muito conteúdo e tem muitas ideias, às vezes meio ultrapassadas, porque o livro é mais antigo, mas que trazem muitas coisas que para mim eu curti a leitura e achei que trouxe várias coisas que eu implementei até no trabalho e está funcionando muito bem. Então, quem sabe uma das fórmulas mágicas funciona para você e daqui a um ano você está trabalhando 4 horas por semana e ganhando rios de dinheiro. Entendeu? Mas só de brincadeira, eu acho que vale a pena porque ensina bastante se você sabe separar o joio do trigo. Eu pulava as partes que eram muito, nossa, só faça isso. Fala pro seu chefe que você está doente e que você tem que trabalhar de casa. Isso daí para acostumar com o trabalhar remoto. Falei, não, mano, não vou falar pro meu chefe mentir, falar que eu tô doente pra fazer o negócio. Ou ele fala, tem uma hora ele fala assim, não, você tem que parar, você não pode ter vergonha de falar com as pessoas. Então você tem que ir lá e falar pra uma mulher, ou se é uma mulher falar pra um homem, conseguir o telefone dela, ou dele. Ah, mas se você for casado, você joga fora o número depois, mas é pra treinar isso daí. Eu, não quero. É meio... Mas se você consegue, né, relevar certas partes, eu acho que tem muito conteúdo bom. E se você gostou do vídeo, dá um likezinho aqui embaixo, eu fico felizinho, joinha para você também de volta. E se inscreve, tem bastante conteúdo, tem muita coisa interessante por vir. E deixa um comentário se leu esse livro, se gostou, se não gostou, se tem algum outro livro ou algum tema que você gostaria de ver vídeo. Me avise e é isso aí, vamos que vamos.